A saída do Dudu do Cruzeiro se torna inevitável nesse momento, pelo simples fato de que não existe mais clima para que ele trabalhe com o Jardim, que é a prioridade do clube, e de Pedrinho nesse momento conturbado. Mas um detalhe muito importante nessa situação toda que tem sido pouco debatido é: por que o Dudu veio? Após todo o descaso feito com o clube no último ano, por que ele voltou a ser uma das prioridades do Cabuloso na janela? São essas perguntas que não são respondidas que me deixam mais encucado nessa situação toda. Porque pela segunda vez o Pedrinho tem feito a coisa certa. E aí você deve estar se perguntando, por que a segunda vez? O próprio proprietário da SAF do clube afirmou recentemente que errou ao manter o Diniz no comando da equipe. E o trabalho do treinador realmente era péssimo. Mas será que ele realmente acredita que errou ou foi convencido pelos entendidos de futebol do Cabuloso de que ele estava errado? Eu não estou fazendo uma defesa ao Diniz e nem nada disso, que eu repito aqui. Todos vimos que fez um péssimo trabalho. Mas será que se ele tivesse tido a mesma liberdade que o Jardim teve para mexer nos medalhões que nitidamente estavam atrapalhando um trabalho, o desempenho poderia ter sido melhor? O Dudu tá indo agora, o Marlon saiu também, apesar de nesse caso, pelo que eu me recorde, não ter tido nenhum caso de conflito interno, mas jogadores insatisfeitos por si só e que não resolvem o seu problema em campo já são um problema. Porém, o Dudu já havia se tornado um problema pro Cruzeiro antes mesmo de chegar, mas o Matos mesmo assim foi buscá-lo sem o aval de pelo menos metade da torcida chateada com o que havia acontecido e que principalmente esperava uma contratação de peso para a posição mais carente da última janela e não de um jogador voltando de lesão. Foi o Cruzeiro quem abriu as portas para o jogador e não o contrário. Os torcedores foram convencidos de que o Dudu era o suficiente. Então a pergunta que eu faço mais uma vez é: o Pedrinho tomou uma decisão que nitidamente foi dele em relação ao Dudu nesse momento. Talvez ele tenha que arcar financeiramente com isso, com a irresponsabilidade da sua equipe. Mas quando ele vai perceber que isso irá continuar acontecendo se ele não mexer na gestão dele? O Peralta, por exemplo, não jogou um único minuto ainda pelo Atlético Paranaense. O Wallace em nenhum momento foi cogitado para entrar na partida diante do Vasco e contra o Bahia teve 1 minuto em campo. São inúmeras vezes que o Pedrinho ouviu o Matos e as coisas não funcionaram. Então tá na hora de agir mais por instinto, porque o coração cruzeirense dele sabe muito mais o que é melhor pro clube do que o do CEO, que trouxe um jogador que não queria vir, veio, causou e tá indo embora 4 meses depois, gerando um enorme prejuízo financeiro, assim como já foram diversas contratações e o próprio dono da SAF já admitiu isso. O pior é que no caso do Dudu não era nem difícil prever, afinal ele já tinha deixado claro no último ano.